Olá pessoal, boa noite, mais uma vez estou aqui trazendo uma palavra que eu senti de compartilhar aqui nesse nosso canal aqui, o Hall Podcast. É uma mensagem que eu estava aqui em casa assistindo The Chosen, que é Os Escolhidos, no YouTube, e meditando em alguns versículos que o Senhor saltou aos meus olhos nas minhas leituras, nos meus estudos, e aí eu senti de compartilhar essa mesma conclusão no qual eu cheguei. Espero que falem ao coração de vocês, espero que vocês gostem. Então, antes de mais nada, já deixe seu like, inscreva aqui no canal, ative o sininho para você sempre receber os conteúdos que eu preparo aqui para edificar a sua vida. O tema do que eu quero falar com vocês hoje é: olhe para Jesus. Irmãos, hoje, assim, em meio às nossas tempestades da nossa vida, das ansiedades que nos cercam, ansiedades que são os nossos medos, nossas preocupações, nossas preocupações financeiras. Eu vou tentar aqui seguir sem óculos, porque está dando reflexo. A idade chegou, eu vou tentar seguir sem óculos para acompanhar meu rascunho. Tudo que nos preocupa é ansiedade. Então, diante das ansiedades que nos cercam e os nossos desafios, que muitas vezes, na maior parte das vezes, irmãos, parecem intransponível. Parece que nós não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir ultrapassar, e faz com que muitas das vezes nós perdemos o nosso sono, a nossa paz, e nos deixa em situação de muita angústia. E a palavra de Deus, ela nos convida a nós fixar o nosso olhar em um ponto inabalável, um ponto poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim como nos tempos antigos, um ato de fé simples, mas profundo, foi a chave para a cura e para a salvação. Hoje nós somos chamados a praticar esse mesmo princípio. Nós devemos olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Um dos exemplos que eu não separei aqui no rascunho, mas me veio à mente agora, foi quando o Pedro e alguns apóstolos estavam no barco em meio à tempestade, e eles estavam todos em pânico com aquela circunstância. E ao longe eles viram Jesus andando sobre as águas. E Pedro, com ato de fé, clamou a Jesus pedindo que ele fosse ao encontro dele. E Jesus falou: venha. E Pedro, a princípio, começou a andar sobre as águas. Porém, ele começou a olhar ao redor e a palavra fala que ele começou a afundar. Isso tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês hoje. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, olhando para Jesus, todos os problemas que ele estava enfrentando naquele momento, ou seja, tempestade, a agitação das águas, tudo aquilo que era preocupação dele naquele momento, ele esqueceu, porque ele estava olhando para um ponto inabalável, que era Jesus Cristo. A partir do momento que ele tirou os olhos de Cristo e focou nos problemas, ele afundou. E Cristo teve que ir lá resgatá-lo novamente.
É esse o cerne, o princípio da mensagem que eu estou trazendo aqui hoje neste vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre a serpente de bronze no deserto, um símbolo de salvação. Para aqueles que leram esta passagem lá em Números 21, do versículo 4 ao 9, no Antigo Testamento, o livro de Números nos relata um episódio marcante no deserto. O povo de Israel, após murmurar contra Deus e contra Moisés, foi afligido por serpentes venenosas e muitos morreram. E em sua misericórdia, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. E a promessa era clara: todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze viveria. Está lá em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, para você poder ler esse texto na íntegra. Eu vou ler para vocês aqui o versículo. E fala o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-nas sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedida que, picando alguma serpente a alguém, e olhando este para a serpente de bronze, vivia. Números 21, 8 ao 9. Esse evento, pessoal, não foi apenas um milagre de cura física, mas um prenúncio de uma salvação muito maior que viria. A serpente, ela representa o pecado, e a quem elas picavam era porque pecaram por murmurar contra Deus e contra Moisés. Da mesma forma, toda a humanidade foi picada pela serpente e nos tornamos escravos do pecado. E a serpente na cruz representava a vitória de Cristo na cruz contra ela no futuro. Jesus, irmãos, é a nossa mais alta esperança, a nossa esperança elevada. Séculos depois, o próprio Jesus fez uma conexão direta a esse acontecimento no deserto, revelando o seu significado mais profundo. Em uma conversa com Nicodemos, ele declarou: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo do 14 ao 15. Jesus ali se identificou como a serpente de bronze. Assim como a serpente foi levantada para que os israelitas olhassem e vivessem, Jesus também seria levantado na cruz para que, ao olharmos para ele com fé, recebêssemos a vida eterna. O ato de olhar para a serpente de bronze era um ato de fé na provisão de Deus. Olhar para Jesus na cruz é um ato de fé em sua obra redentora. Ou seja, se você crê em Jesus e olhar para ele com fé, desejando, tem um versículo que eu não vou lembrar agora, mas fala assim: aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, acha. E buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração.
Se você buscar Jesus com todo o seu coração, você o encontrará. Esse é o segredo. Se até hoje você tem tentado, você tem buscado e não tem encontrado, a pergunta é: você tem buscado com todo o teu coração, com aquela fome, com aquela sede de ser a sua última oportunidade, ser a sua última chance, desesperadamente por Jesus? Porque muitas vezes esse sentimento de desespero, de última oportunidade, de a última chance, nós temos pelas coisas do mundo, por vício, por droga, por bebida e todas as outras coisas que nos fazem mal. Mas para Deus, às vezes, nós não temos isso. Experimenta ter esse nível de busca, de olhar para Jesus. Eu tenho fé e a plena certeza que Jesus, assim como transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Em nome de Jesus, eu creio. Você precisa olhar com fé, entregar todas as suas ansiedades diante do Senhor. O olhar para Jesus não é meramente um ato visual, mas um olhar com fé. Ela é uma entrega total, uma confiança plena em sua soberania e amor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Nossas ansiedades, irmãos, nossos problemas deste mundo, as preocupações que nos consomem, tudo isso pode ser entregue a Deus, a Jesus. Quando nós olhamos para Jesus com fé, nós estamos transferindo o peso das nossas cargas para aquele que tem todo o poder para nos sustentar. Assim como os israelitas foram curados de suas picadas venenosas ao olhar para a serpente de bronze, nós somos curados de nossas ansiedades, de nossos medos, de nossos pecados ao olhar para a cruz, olhar para Cristo. Ele nos resgata, Ele nos restaura, Ele nos dá a paz que excede todo o nosso entendimento. Que nós possamos, portanto, praticar diariamente o exercício de olhar para a cruz. Se você hoje está passando por algum tipo de problema, olhe para a cruz. Se hoje você está enfrentando um problema no seu casamento, olhe para a cruz. Se você está enfrentando um problema familiar, olhe para a cruz. Se você tem mágoas, feridas, se pessoas te magoaram, te machucaram, olhe para a cruz. Se você está com problema financeiro, olhe para a cruz. Se você está passando por um problema de enfermidade, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, meu irmão. Em cada desafio, em cada incerteza, em cada momento de alegria ou de dor, que os nossos olhos da fé estejam fixos num ponto fixo, Jesus Cristo. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança eterna. Ao olharmos para Jesus, encontramos não apenas a solução para os nossos problemas, mas a própria vida em abundância. Em Romanos 10:9 fala assim: se você crê em Jesus Cristo com todo o teu coração, você será salvo. Não somente você, toda a sua
casa. Amém? Esse é o que Deus tocou no meu coração para estar trazendo hoje aqui para o nosso canal. Olhe para Jesus, não deixe de olhar para Jesus em todo momento. Olhe para Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo término de semana. E procurem estar na presença do Senhor. Domingo está chegando. Procure uma boa igreja para buscar a Deus, ter um momento de comunhão com o Senhor. E não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, ative seu sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus os abençoe. Deixe aí, se possível, seus comentários, suas perguntas, dúvidas, sugestões de alguma mensagem, algum tema, alguma coisa para a gente estar trazendo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.